A paz do Senhor, quem vos fala é seu irmão em Cristo, Juvenil Ribeiro. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus aqui no profeta Joel, capítulo 2, onde fala sobre o versículo 28, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então veja bem, o que diz a palavra de Deus aqui no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E se derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre o servo, sobre a serva, naquele dia derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sede aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá ali livramento. Assim diz o Senhor, entre os que sobreviver, aquele que o Senhor o chamar. Meus amados e queridos irmãos, nós vejamos o que diz aqui na palavra de Deus, nos livros do profeta Joel, capítulo 2, e o versículo 28, no que ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Mas antes de eu trazer esta palavra, eu quero falar de um sonho que eu tive. Essa noite, dormindo, tive um sonho, e nesses sonhos que eu estava numa terra plana, uma terra muito plana, uma terra de plantações, e ali nós andávamos num ônibus, ela estava no ônibus, ela estava na condução, num carro, e nesse sonho que eu tive, eu via que foi feito um investimento naquela terra. Uma pessoa dizia, olha, você está vendo o investimento que foi feito nessa terra? Aí eu olhava assim e via que o dono daquela terra derramaria um líquido sobre a terra, sobre aquela terra, e ela se formava assim um lago, um rio, formava-se um rio no meio daquela terra, e aquele líquido, na beira daquele rio, ele se transformava assim em gelo, aquele gelo branquinho, e eu falava, mas como pode congelar? Nós não estamos na Antártica, nós estamos num lugar, num deserto, num lugar quente. E ele disse, então, nós estamos num lugar quente, mas esse líquido aí, esse aí, o que foi colocado aí, que tornou-se esse gelo aí. E veja bem como que é bom estar aqui. E ele falou assim, olha a cachoeira, olha as águas, como é bom. Eu dizia, mas essas águas, esse deve estar gelado. Ele disse, não está gelada, não está quente, é uma água que está na temperatura certas. E eu olhava naquela plantação, naquele lugar que estava a plantar ainda, a terra está preparada para plantar, e aquela pessoa me dizia, olha, hoje, se não tiver este investimento, se não derramar esse líquido, não tiver esse líquido aí, que foi derramado sobre essa terra para transformar isso que você está vendo aí, não adianta plantar. Todo mundo hoje que for plantar, vai ter que ter esse líquido, vai ter que ter essa preparação, vai ter que pagar. Eu disse, mas isso vai ser caro. Eu disse, não, é um investimento, mas que vale a pena. Se não tiver esse investimento aí, não terá plantação, não vai colher mais nada, não vai colher. Tem que ter investimento, todo mundo vai ter que fazer esses investimentos, senão não vão ter colheitas. E eu olhava e via que aquilo, naquela plantação, transformava aquele gelo, aquela água andando, aquela corrente de água no meio daquela terra, e dava aqueles gelos. E ali já muitas plantações que vinha bonita aquela plantação. Eu dizia, mas como pode ser isto? Ele dizia, olha, não precisa ser todos, mas só passando aqui no meio, esse que você está vendo aí, esse gelo, esse rio, todo congelado, esse líquido, essa água passando no meio, ele já serve a plantação. Aí tudo que você plantar em redor, ele vai nascer e vai vir uma plantação boa. Se não tiver mais, não tiver esse investimento, quem planta não vai conseguir mais colher. Aí eu pensava assim, mas como que pode ser isto? Eu acordei daquele sonho e eu comecei a pensar assim, mas
Será que vai ser no final dos tempos, que vão plantar, não vão colher, vão ter que ter uma nova tecnologias? Aí eu voltei no sonho novamente, voltei dormido aí, eu tenho o sonho novamente. Naquele sonho que eu sonhava, eu via andando mais uma pessoa no mesmo lugar, só que já chegava em outro lugar, e sempre alguém nos perseguindo. E aí ele nos mostrou, falou assim, olha, eu quero mostrar um lugar para você, um lugar de repouso, um lugar de descansos, que vale a pena descansar. Quando eu tiver descansar, eu vou vir aqui. Aí ele me mostrou um lugar alto, que uma pessoa tinha feito um investimento muito alto, de umas cabanas, e ali tinha muito gelo naquelas cabanas, muito gelo naquela terra, somente onde estavam aquelas cabanas ali. Eu dizia, mas nós não estamos no lugar gelado, como que esse gelo está aí? Ele disse, não, esse aí foi um investimento que esse homem fez. Eu disse, mas esse investimento tem que ser muito alto, e as pessoas que vai hospedar aí, vai ter que pagar um preço caro. Ele disse, não, mas vale a pena, você descansar aí, vale a pena, você vai, não importa quanto você vai pagar, mas o retorno vale a pena, muito, muito, muito bom, é muito bom estar aí, porque é um lugar que é um clima muito bom de estar aí. Eu disse, mas o investimento é muito alto, que a pessoa vai ter que fazer. Ele disse, sim, mas é um descanso que vale a pena. Então, meus queridos irmãos, o que eu vejo nesses sonhos que eu tive, para você entender que nesse sonho que eu tive, que nós que pregamos a palavra de Deus, se nós não fazer o investimento em nossas vidas, que é receber a presença do Espírito Santo de Deus, nós, meus queridos irmãos, nós não vamos, nós vamos cantar, mas não vamos colher, porque hoje a terra é o mundo, né? E a Bíblia está dizendo aqui que no profeta Joel, está dizendo que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. Quer dizer, o Espírito Santo, Deus derramaria. Então, que naquele sonho que eu tive, que o homem derramaria um líquido sobre aquela terra e produzia, aquela terra produzia muitos frutos. Ele colhia. E eu vejo bem aqui que, disse aqui em João capítulo 16, o versículo 7, diz assim, Jesus trazendo uma palavra para os apóstolos, dizendo, olha, porém vos digo em verdade que convém que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, ele virá. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creu em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas que eu vou dizer, mas não poderão suportar agora. Mas quando vier aquele que é o Espírito da verdade, que vos guiará de toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirão tudo que tiver ouvido e anunciado que há de vir. Então você entendeu? Aqui o próprio Jesus estava dizendo, olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, muitos ensinamentos, mas vocês agora não vão aguentar os meus ensinamentos. Mas quando vier o Espírito Santo, por isso que eu vou para o meu Pai, porque ele tem que vir, se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Isso vai convencer vocês e convencer o povo do mundo dos seus pecados, dos seus erros, porque é o Consolador que é o Espírito Santo. Vocês vão lembrar de tudo que eu vos tenho falado. Então veja bem, meus queridos irmãos, que foi uma promessa de Jesus falando, confirmando a profecia do profeta Joel. Então veja bem que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e muitos profetizarão. E isto, meus queridos irmãos, nós já estamos nessa época. Cumpriu-se no dia do Pentecoste, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando os apóstolos foram ali para aquele cenáculo, quando eles viram Jesus subindo para os céus, Jesus disse, olha, não apartar de Jerusalém, fica lá naquele cenáculo até receber as promessas. E a Bíblia diz que eles receberam essas promessas, mas quando receberam a promessa, das cerca de 10 a 11 dias, tiveram que ficar ali, escondido, esperando-os. E a Bíblia diz que eles receberam estas promessas. A primeira pregação de Pedro quase 3.000 almas aceitam a Cristo como o Salvador das suas almas. Mais uma mensagem de Pedro e João no templo chamado, na porta do templo chamado Formosas, no templo chamado Formosa,
A Bíblia diz que a pregação de Pedro, por Pedro passar por ali, curar aquele paralítico, veja bem que quase 5.000 almas aceitam Cristo como o Salvador das suas almas. Então, irmãos, esse investimento, nesse sonho que eu tive, que estava me alertando, seria o Espírito Santo em nossas vidas. Nós que pregamos a palavra de Deus, se nós não tivermos o Espírito Santo em nossa vida, pode semear, pode plantar, não vai conseguir colher. O que colher são produtos, muitas vezes, que não vai ter valor. Hoje estão semeando muito, colhendo pouco, e os que colhem, muitas vezes ainda, ele não tem valor. Por quê? Porque falta esses investimentos. Falta esses investimentos. O que é o investimento? O Espírito Santo. Naquele sonho eu tive que aquele homem derramava um líquido sobre a terra e transformava aquele local num rio e se criasse uns gelos ali, que dava aquela temperatura normal para aquela semente nascer. E veja bem, meus queridos irmãos, que aqui Jesus está dizendo que o homem que recebeu o Espírito Santo vai lembrar de todas as palavras que Jesus que estava pregando. E o profeta Joel estava dizendo que naquele dia profetizarão, terão sonhos, terão visões, haveria sinais no céu e na terra. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você que prega a palavra de Deus, se você não fazer um investimento, que é a presença do Espírito Santo em sua vida, que é na tua vida, na presença de Deus, você pode semear muito, mas não vai colher. Muitas vezes você pode dizer, mas o investimento seria na teologia, o investimento seria no conhecimento da letra. Não. Seria na presença do Espírito Santo sobre nossa vida. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nossa vida com abundâncias. No abrir da nossa boca, as pessoas se converteriam ao Senhor, porque haveria sinais. Haveria sinais. A Bíblia diz que um certo dia Jesus falou, olha, eu sei que vocês vêm a mim, não pela palavra que eu prego, mas pelos sinais. Hoje nós temos visto a mesma coisa. Se não tiver sinais, se não tiver cura, se não tiver libertação, as pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. As pessoas hoje visitam as igrejas hoje, mas em busca de algo, não vai para ouvir a palavra, não vai para passar um tempo ali, mas precisa de uma cura, precisa de uma libertação, é um negócio que não está dando, não está bem, é a família que não está bem, eles vão em busca de algo que tenha recompensa para as suas vidas. A Bíblia está dizendo aqui que se o homem, se não fazer esse investimento, se o plantador, o que estão semeando, não fazer um investimento nesse produto que é chamado Espírito Santo em suas vidas, se não pagar um preço, porque tem que pagar um preço, e esse preço não é barato, meus queridos irmãos, ele pode plantar, mas não vai conseguir colher uma boa semente. Eu quero dizer para você que nós temos que fazer esse investimento em nossas vidas, se queremos semear a palavra de Deus e colher almas para Cristo. Quantas pessoas estão pregando a palavra de Deus? Prega, ninguém se converte. O que está adiantando? Mas quando você pregar, quando se encher da presença do Senhor, do Espírito Santo, Ele vai convencer as pessoas que precisa ter uma vida de santificação na presença de Deus. Precisa ter uma vida de santificação. Temos que pagar um preço, e esse preço, depois vamos ter recompensas, porque diz a palavra do Senhor, os apóstolos pagaram um preço muito alto. Se nós olharmos do ponto de vista, olhamos da terra, como pessoas humanas da terra, porque todos eles foram mortos por causa do Evangelho de Cristo. Se nós olharmos nesse ponto de vista, eles sofreram. Mas eu quero dizer para você que a recompensa deles é além daquilo que eles fizeram. É aquilo que Deus tem preparado no céu para nós, aquilo que nós nem imaginamos e nem pensamos, diz a palavra de Deus. Então vale a pena fazer um investimento na presença do Espírito Santo em nossa vida e esperar o grande dia da volta do Senhor. Eu quero orar em teu favor. Senhor Jesus, abençoa esta pessoa, que Deus abençoe cada um, Senhor, que está ouvindo esta palavra, que possa ser revestido da presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.